Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! Você já parou para pensar quem decide como a escola ensina? Pois é, o currículo não é só uma lista de conteúdos. Ele reflete o tipo de sociedade que a gente quer construir. E quando esse currículo não escuta professores e professoras, os estudantes e a realidade das escolas, ele vira algo distante, engessado, que mais atrapalha do que ajuda. Para enfrentar esse desafio, o Sintese promove, entre os dias 2 de agosto e 13 de setembro, as oficinas regionais sobre currículo. O tema não poderia ser mais direto: currículo que não escuta, não educa. Com atividades em todas as regiões do estado, essas oficinas vão reunir educadores para pensar juntos política de formação, avaliação, uso de tecnologias, educação infantil e até os direitos de quem já se aposentou. Para entender melhor o que está por trás dessa proposta, a gente conversa hoje no quadro Nossa Luta de Cada Dia com o professor Paulo Lira, diretor do Departamento de Educação do Sintese. Se você quer saber como se constrói uma gramática educativa de alto nível, não saia daí. TV Sintese está no ar. Você sabia que garantir condições legais dos profissionais de educação é fundamental para que o ensino aconteça de verdade? Por isso, chegou a hora do nosso quadro O Direito é Seu, em que a gente relembra que conquista não é presente nem gentileza. É norma, é lei, é obrigação do Estado. Bora conferir? Olá, professores e professoras. Vocês já fizeram o planejamento previdenciário? Todos os docentes das redes estadual e municipais almejam a aposentadoria. Mas será que vocês sabem quando poderão se aposentar e qual será o valor do benefício? Desde 1998, passamos por 3 grandes alterações nos direitos previdenciários, que influenciaram não apenas o valor, mas também o tempo necessário para a aposentadoria, tanto para profissionais da rede estadual, quanto para os vinculados às redes municipais. Mais recentemente, em novembro de 2019, ocorreu a última reforma da Previdência, que trouxe prejuízos para grande parte dos trabalhadores, inclusive professores das redes estadual e municipais. Essa última reforma instituiu algumas regras de transição para o acesso à aposentadoria. Cada uma dessas regras determina o tempo necessário para a aposentadoria e o valor do benefício. Uma escolha sem planejamento pode prejudicar vocês. Por isso, é fundamental procurar a assessoria jurídica do Sintese para que possamos realizar um planejamento previdenciário e, junto com vocês, traçar uma estratégia para alcançar a aposentadoria com o mínimo de perdas salariais. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Neste sábado, no quadro Cine Resistência, vamos sugerir o clássico Sociedade dos Poetas Mortos. Filme sobre um professor que desafia os métodos tradicionais e desperta nos alunos a responsabilidade de pensar com autonomia e de sentir com autenticidade.
Sociedade dos Poetas Mortos é um daqueles filmes que nos faz pensar sobre o verdadeiro sentido da educação. Ensinar não é só transmitir conteúdo, é provocar escuta, diálogo e construção coletiva. Em tempos em que se discute tanto o que se ensina como o que se ensina, essa obra nos lembra que um currículo que silencia os sujeitos nunca será capaz de formar pessoas livres. E o melhor, o filme está disponível gratuitamente no YouTube. Vale a pena assistir e refletir. Como anunciamos na abertura, a nossa entrevista de hoje é uma conversa que interessa e muito a quem vive a educação pública no dia a dia. A gente vai falar sobre as oficinas regionais sobre currículo, promovidas pelo Sintese, que acontecem em todas as regiões de Sergipe entre os dias 2 de agosto e 13 de setembro. Com o tema Currículo que não escuta, não educa, o objetivo é provocar debates que conectem a sala de aula à realidade das comunidades escolares. E para explicar melhor o que está por trás dessa iniciativa, a gente recebe agora o professor doutorando Paulo Lira, diretor do Departamento de Educação do Sintese. Seja muito bem-vindo, Paulinho, ao TV Sintese, e vamos falar desse grande evento que nosso sindicato está promovendo. Obrigado, Luana. Boa tarde aqui ao nosso TV Sintese, né? Para esse diálogo, né, digamos assim, sobre esses encontros regionais de currículo que vão oferecer essas oficinas com 5 eixos, né? Nas mais diversas regiões aqui do estado de Sergipe. Muito bem, então vamos, como diz no popular, vamos começar do começo, para o pessoal de casa entender, sobretudo professores e professoras. Explica para a gente o que são as oficinas regionais sobre currículo e por que o Sintese decidiu organizar essa formação nesse momento, uma formação desse tipo nesse momento. Veja bem, o Sintese, ele dialogou no Conselho de Representantes que nós deveríamos discutir essa temática currículo, porque ela é muito cara para os professores e professoras do estado de Sergipe, tanto da rede estadual como da rede municipal, tá? Porque o que está havendo no estado de Sergipe é uma dissonância entre a realidade de cada comunidade e o currículo apresentado, que é um currículo extremamente padronizado, elitista, racista, né? Então o Sintese está tentando dialogar, né? É uma tentativa de diálogo direto com os professores e professoras, tanto da rede pública estadual como municipal. Mas esse diálogo ele não é só um diálogo, uma fala. Ele tem um objetivo de construir, né? Junto com nós professores, de construir uma, digamos assim, uma outra perspectiva de currículo, né? Ou outras perspectivas de currículo. Porque o que se apresenta no estado de Sergipe são as instituições que estão vendendo pacotes instrucionais, né? E que de fato não dá conta dessa complexidade que é a educação da classe trabalhadora, da sua realidade. E aí a gente está propondo isso. Essas oficinas, elas vão, como você bem falou, elas vão acontecer de forma regionalizada, né? E tem um objetivo por trás disso. Paulinho, qual que é o objetivo prático dessas oficinas? Ou seja, o que vocês esperam que os professores e professoras levem delas para dentro ali da sala de aula, para o dia a dia do chão da escola? Eu acho que o objetivo é, primeiro assim, a gente entender o currículo como uma vivência, né? São vivências. Ninguém vai construir nada que não acredite, né? Os nossos estudantes são assim, os professores e professoras, nós somos assim. Então, dentro dessas vivências, né? Porque quem conhece a sala de aula, quem conhece o chão da escola? São os professores, né? São os professores que estão lá cotidianamente. Como nós temos uma concepção de sindicato que é enraizado na base, então são nós, professores, que devemos construir essa perspectiva de currículo, né? Coisa que a Secretaria de Estado da Educação e as secretarias municipais não fazem, elas não escutam os professores. Nós temos um currículo, como eu coloquei, padronizado, que atende a uma demanda mercadológica e que, de fato, não
não faz com que os sujeitos do processo eles sejam sujeitos críticos, né, da sua própria realidade. Então vamos falar do tema, né? O tema currículo. Por que é tão importante se falar de currículo hoje? Porque assim, muitas vezes quem está em casa, quando vê a palavra, pensa somente naquele conteúdo que é ali ensinado dentro de sala de aula. Mas o currículo, ele vai além disso, né? Ele envolve diversas searas aí da comunidade escolar. Veja, a gente precisa entender, existem várias perspectivas de currículo. Tem um currículo que é o currículo que nós estamos falando, que ele é um, né, que é o currículo que é apresentado para os estudantes, né, e para o conjunto dos professores apresentarem, que aí vai falar de todas as disciplinas, né, as caixinhas, língua portuguesa, matemática, história, geografia, química, física, literatura. Como caixinhas, elas não estão conectadas, digamos assim, à realidade posta. Né? Ou não fazem conexões com essa realidade. Parece que o currículo está lá e as pessoas estão em outro lugar. Que é para isso ter uma intencionalidade, que é para tornar os sujeitos dóceis. Né? Parece que se abandona tudo que já se sabe por conta de um currículo padronizado, de um currículo essencialmente que é para domesticar as pessoas, digamos assim. Paulinho, a gente tem aí 5 eixos temáticos, né, dentro do encontro, justamente para abordar todas essas necessidades, porque quando a gente fala assim do currículo que envolve a comunidade, a gente não pode encarar que os estudantes que estão em uma escola rural, em um povoado de Nossa Senhora da Glória, são os mesmos, dentro da mesma realidade, com as mesmas perspectivas sobre vida, do que o estudante que está aqui no Colégio Tobias Barreto, em Aracaju. Então, quando a gente fala dessa esfera, quando a gente fala do currículo da comunidade, é disso que a gente está falando, né? Na realidade, eles querem fazer, uma uniformização, né, do currículo, ele está uniformizado, e esse currículo uniformizado, ele atende o interesse, né? Aí nós vamos ter depois, ligado a esse currículo, nós vamos ter as avaliações em larga escala, né, que é no caso do Brasil, SAEB, agora aqui em Sergipe tem o SAES. Toda hora eles estão fazendo essas avaliações de larga escala, que tem no nosso ponto de vista, do ponto de vista do sindicato, tem um prejuízo para os estudantes e para o conjunto dos professores. Por quê? Porque esse currículo ele só atende a uma demanda que não, como eu disse no início, que não traz que os sujeitos pensem minha realidade. Como é que eu vou... Paulo Freire já dizia, a gente precisa intervir na nossa realidade. Como é que eu vou intervir na minha realidade? Né? Se a escola seria esse espaço potencial para fazer e a escola está padronizada. Tá? Tanto é padronizada que cria-se um padrão de mulher, um padrão de homem, um padrão de comportamento. A escola cria um padrão de comportamento. Se você não estiver dentro desse comportamento, você é excluído desse processo. Né? E a gente precisa romper com isso. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar a língua portuguesa, a matemática, nada disso. Né? Isso é uma falácia, a gente não vai abandonar isso. O que a gente precisa é que esses conhecimentos, eles tenham significado para as comunidades e que os saberes que eles tenham, eles venham para a escola. Esse é o nosso interesse, nosso objetivo. Por isso nós estamos querendo dialogar e ver se a gente constrói algo que o professor e professora possam fazer uma reflexão, uma intervenção no seu local de trabalho. Professor, as oficinas, a gente falou aqui um pouco, que elas vão ser regionalizadas, ou seja, elas vão acontecer em todos os pontos do estado. E esse é um primeiro momento, na verdade, né? Que a gente vai ter ao todo 8 oficinas ao longo de todo o mês de agosto, um pedacinho ali de setembro. Então, por que decidiu-se fazer assim? O primeiro momento em que a gente vai, né, até os professores em suas regiões, ali dentro das suas realidades, e depois vamos ter o momento de ir ali congregar todo mundo aqui em Aracaju, em outubro. Me explica um pouco dessa dinâmica, da decisão de fazer o evento dessa forma. Olha, pela nossa própria concepção que eu acabei de dizer no início, nós somos um sindicato enraizado na base, então não tem que as coisas acontecerem só na capital, nós temos regionais. Nós temos subsedes regionais com as diretorias regionais. Então, nós temos como fazer isso descentralizado. Óbvio que o que for produzido em cada oficina
será levado para o encontro que será em outubro, dia 24 de outubro, né? Então, tudo que for produzido, né, o que os professores conseguirem refletir, vai ser levado para a gente discutir no dia 24 de outubro, tá? Então, tem uma dinâmica aí que, no meu ponto de vista, valoriza muito a produção, tá? Esse é o objeto, valorizar essa produção e depois a gente montar um caderno, algo que subsidie o professor para fazer a reflexão na nossa escola. Agora eu quero fazer um chamamento aos professores. Bem, hoje nós estamos aqui na região do Agreste, né, dia 2/8, aqui está acontecendo as oficinas, os professores se inscreveram na internet, fizeram sua inscrição na internet, pode fazer também nas subsedes, né? E aí agora, dia 9/8, nós temos um outro encontro regional, que é no Sertão. Então você pode fazer sua inscrição. Vá lá, faça sua inscrição pela internet. Quem não for professor filiado do Sintese, filia-se e na mesma hora pode fazer a sua inscrição para as oficinas. Então dia 9/8 será o Sertão, dia 15/8 será o Baixo 1, dia 16/8 será o Vale do Cotiguiba. Vão lá, faz lá a inscrição rapidinho, tá? Dia 22/8 da Centro-Sul, 23/8 Baixo 2 e 30/8 a Sul. E no dia 13/9 é nós em Aracaju, né, região metropolitana que atende. Então, vá lá, faz sua inscrição, é rápido. Se você não for filiada ou filiado, vai no site do Sintese, se filie e será, porque vai ser importantíssimo a participação dos professores e professoras nessas oficinas regionais, né? Com certeza. Paulinho, quero agradecer. O TV Sintese vai estar cobrindo todas as atividades, mostrar para vocês em casa. Vamos fazer aí essa volta pelo estado de Sergipe, debatendo o currículo. Muito obrigada, Paulinho. Depois a gente volta para contar como é que foi a atividade inteira. Tá, obrigado, Luana. Vamos voltar sim para contar, né? E falar do encontro, do encontrão, né? Do encontrão. É isso. Tá bom, muito obrigada. A conversa de hoje com o professor Paulo Lira deixou evidente que discutir currículo vai muito além de escolher o que entra ou sai do conteúdo escolar. É disputar sentidos sobre o que é educar, valorizar os saberes de quem vive o chão da escola e construir coletivamente um projeto que dialogue com a nossa realidade. As oficinas regionais do Sintese vêm exatamente nesse propósito, de centralizar o debate, escutar o professor de todas as regiões de Sergipe e fortalecer a luta por uma educação pública viva, potente e conectada com o povo. Lembra do coelho da Alice no País das Maravilhas? Ele dizia: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas esse, com certeza, não é o nosso caso. A gente sabe bem o rumo que quer para a educação pública. Então, se você é educador ou educadora da rede pública, fique o convite. Participe das oficinas na sua região. Traga a sua experiência, compartilhe suas ideias e ajude a construir caminhos que façam sentido para quem ensina e para quem aprende. As inscrições já estão abertas no site do Sintese, www.sintese.org.br/Oficinas Regionais 2025. E não esqueça, educação se faz com escuta, com coragem e principalmente com participação. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.